De novo, vamos falar do quê? Pacote do corte de gastos públicos. O governo federal deve definir hoje a inclusão do Ministério da Defesa nesse pacote. O tema vai ser debatido numa reunião entre o ministro José Múcio, o presidente Lula e técnicos da área econômica. Entre as áreas que podem ser atingidas está a Previdência dos Militares, que tem um déficit de quase 50 bilhões de reais. Dados do Banco Central apontam que a dívida bruta do Brasil se mantém em alta e chegou a 78,3% do PIB no mês de setembro. Direto de Brasília, João Pedro Melo está com a gente. Será que ontem o Rodrigo Orengo falou que a divulgação do pacote de corte de gastos sai amanhã, quinta-feira. Então ainda tem hoje para mais reuniões, né, JP? Bom dia. É isso, Sheila. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu não apostaria não, viu? O Rodrigo Orengo tá confiante, mas olha, segue a expectativa para que o governo federal divulgue, então, esse plano, né, do corte de gastos. Essa que é uma questão que está sendo discutida já há pelo menos uma semana e meia. São reuniões muito longas, reuniões, obviamente, a portas fechadas com o presidente Lula e algumas delas muito tensas. Agora, a gente tem a expectativa de que o Ministério da Defesa seja incluído também nesse corte. Inicialmente não tinha nenhuma previsão para o Ministério da Defesa, mas anteontem o presidente Lula resolveu incluir o Ministério da Defesa nessa situação. Agora, então, o presidente vai conversar com o ministro José Múcio para decidir o que será feito a respeito da Previdência dos Militares. Como a gente ouviu agora há pouco, há um déficit nesse ponto e isso é o que o presidente está querendo resolver para equilibrar as contas públicas. Nenhum anúncio oficial foi feito até agora. O ministro Fernando Haddad tem evitado falar sobre esse assunto, inclusive tem se esquivado, dito que faltam só alguns ajustes antes do anúncio oficial do presidente Lula. O presidente chegou a conversar com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para fechar esse texto que vai ser enviado ao Congresso Nacional, mas até o momento nada foi de fato fechado. O governo defende, como a gente falou, uma revisão na Previdência dos Militares como uma possibilidade a ser considerada. Nas contas da equipe econômica estão ajustes e revisões de benefícios assistenciais. Ontem o presidente teve mais uma reunião com o ministro Wellington Dias. O ministro segue batendo o pé, dizendo que BPC, Bolsa Família não devem ter nenhum tipo de corte e isso tem gerado, obviamente, desconforto dentro da esplanada dos ministérios. A gente teve já alguns ministros falando abertamente sobre esses cortes. A gente teve Luiz Marinho dizendo que não aceitaria um corte, uma espécie de redução em alguns benefícios do Ministério do Trabalho. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que não tinha de onde cortar e ambos, inclusive, ameaçaram pedir demissão caso os ministérios sofram cortes excessivos. Essa é uma questão que a gente vai ter que avaliar depois do anúncio desse corte, mas a expectativa continua para que esse anúncio seja feito ainda nessa semana.